Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Olá, boa tarde, eu sou Elane Oliveira, que bom estar na sua companhia nesta terça-feira, dia 7 de novembro, o dia do radialista. Meus parabéns para você, colega radialista. Eu te desejo uma excelente tarde e muito obrigada pela sua sintonia e a sua companhia. Começa agora o programa 30 Minutos. Com muitas informações e serviços, você está na Universitária 95.9. Acompanhe a nossa programação no Spotify, Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. Anota também o nosso WhatsApp e mande a sua mensagem, 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira os destaques da edição desta terça-feira. O Disque 100 registrou 9.500 denúncias de violência nas escolas do país. Foi inaugurado hoje o novo posto avançado do Instituto de Identificação em Bonfim. A Secretaria de Educação prorrogou para o dia 17 de novembro o prazo para inscrições na 30ª Feira Estadual de Ciências de Roraima. No primeiro dia do Enem 2023, Roraima teve a terceira maior taxa de faltosos do país. Na média nacional, cerca de 28% dos candidatos não compareceram às provas. Em Roraima, o índice de faltosos no Enem foi de 31,5%. Cientistas publicam estudo sobre a produção legislativa da Câmara de Vereadores de Boa Vista entre 2021 e 2023. Você ouve essas e outras notícias ainda hoje, aqui no programa 30 Minutos de Notícias. Continue na FM 95.9 e eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Eu já estou de volta, obrigada pela sua maravilhosa companhia nessa tarde de terça-feira. E qual é a sua opinião sobre o trabalho de vereadoras e vereadores da sua cidade? Enquanto você vai pensando, confira uma reportagem sobre o tema. Um levantamento realizado pelo Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, o Legal Roraima, mostra a produção legislativa da Câmara de Vereadores de Boa Vista entre os anos de 2021 e 2023. O boletim Produção Legislativa da Câmara Municipal de Boa Vista 2021-2023 faz um diagnóstico do desempenho dos vereadores da atual gestão da Casa Legislativa boavistense. Vamos conferir mais informações com a reportagem e eu volto na sequência. O boletim Produção Legislativa da Câmara Municipal de Boa Vista entre 2021 e 2023 é um diagnóstico do desempenho dos vereadores da atual Casa Legislativa boavistense. O estudo, feito por pesquisadores de Roraima, é parte de uma pesquisa mais ampla que envolve os 9 estados da Amazônia Legal. O Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, o Legal, reúne mais de 40 pesquisadores de 10 estados sob a coordenação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O estudo mostra que entre 2021 e 2023 foram protocolados pelos poderes executivo e legislativo 660 projetos de lei. A Prefeitura encaminhou 125 projetos de lei. Outros 535 foram protocolados por vereadores. De acordo com o estudo, os projetos de natureza honorífica e simbólica foram os mais aprovados no período, com 19,1%. Em segundo lugar, vieram as matérias de administração pública, que geralmente interessam mais ao executivo, com 11,8%. Em terceiro lugar, as de educação, cultura e esportes, com 11,5%. O boletim completo, com todos os dados estatísticos, está disponível no site legal-amazônia.org. O estudo é assinado pelos cientistas sociais Roberto Ramos Santos, Kleber Batalha Franklin, Edileuson Santos Almeida, Antônia Selene Miguel e Jefferson França Castro. O professor Roberto Ramos, coordenador do laboratório em Roraima, comentou os resultados da pesquisa.
A gente não tem um parâmetro para dizer se foi baixa ou não a produção legislativa, né? Depende das discussões, depende do conteúdo. O que a gente pode destacar é que questões mais de interesse maior dos cidadãos não tiveram talvez o mesmo espaço de discussão, de aprovação em termos de números do que essas questões mais pontuais aí, né, de rua e tal. Tem que se levar em conta que o trabalho legislativo, me parece que isso é geral para vários estados, as questões mais de maior interesse do eleitorado, elas não são levadas pelos representantes, eles trabalham ali tentando numa outra linha, que é conseguir espaço de poder no executivo para botar pessoas, para atender clientelas. Esse trabalho legislativo, ele toma mais tempo e é de maior interesse do representante do que a própria discussão no parlamento, né? E a gente vê até pelo número de sessões. Não se trabalha de segunda a sexta-feira os dois expedientes numa discussão no plenário, né? São alguns dias, porque eles vão estar ali tentando trabalhar a clientela, né? A sua clientela. O ponto-chave aí seria mostrar como é a distribuição, ou como foi a distribuição neste período do trabalho legislativo dentro do parlamento, né? No que se refere a projetos Clara de lei. Muniz para o 30 Minutos de Notícias. No primeiro dia do Enem 2023, na média nacional, cerca de 28% dos candidatos não compareceram às provas realizadas no último domingo. Os estudantes responderam a 90 questões das provas de linguagem, código, ciências humanas e suas tecnologias. Em Roraima, 9.641 pessoas estão inscritas no Enem 2023. O estado teve o terceiro maior índice de faltosos este ano, ficando atrás de Acre e Amapá. Do total, 9.641 pessoas foram inscritas nesse ano em Roraima. 3.037 não compareceram, o que equivale a 31,5% dos inscritos. O segundo dia de provas acontecerá no próximo domingo, dia 12. Serão realizadas as provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. A divulgação do gabarito do Enem está prevista para o dia 24 de novembro. Os resultados oficiais devem ser divulgados no dia 16 de janeiro de 2024. A Secretaria de Educação prorrogou para o dia 17 de novembro o prazo para inscrições da 30ª Feira Estadual de Ciências de Roraima. A Feira de Iniciação Científica vai acontecer nos dias 6 e 7 de dezembro no Parque Anauá. O tema deste ano é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Podem participar as escolas públicas e privadas no ensino infantil, fundamental, médio, EJA e educação profissional. Gisele Oliveira, coordenadora da Feira de Ciências de Roraima, fez um convite para os professores e os estudantes. É importante dizer que as inscrições para a 30ª FECI foram prorrogadas até o dia 17 de novembro. Você que tem o projeto para poder ser apresentado na Feira de Ciências do Estado de Roraima, faça sua inscrição que dá tempo, porque as inscrições foram prorrogadas até o dia 17 de novembro. Foi inaugurado hoje o novo posto avançado do Instituto de Identificação lá em Bonfim. O posto é um fruto da parceria entre Polícia Civil e Defensoria Pública para ampliar aí o atendimento para emissão do RG. Esse é o 12º posto avançado de atendimento do Instituto de Identificação em Roraima. Os municípios de Iramutã e Cantá ainda não têm o posto avançado. Segundo Enio Andrade Lima, diretor do Instituto de Identificação em Roraima, o espaço vai atender a uma demanda reprimida de emissão de carteira de identidade. Também vai evitar que os moradores de Bonfim tenham que ir à capital para obter o seu RG. Posto de identificação avançado, onde os munícipes poderão se dirigir a partir da segunda-feira que vem à Defensoria Pública, órgão onde está instalado o posto avançado do Instituto de Identificação, no sentido de emitir a sua carteira de identidade. A meta do governo é que até o final do próximo ano tenhamos todos os municípios cobertos com todos os postos de identificação de emissão de carteira de identidade disponível para o cidadão. O novo posto de atendimento de Bonfim vai funcionar na Rua do Comércio, no bairro Cidade Nova, na sede da Defensoria Pública. O Disque 100 registrou 9.500 denúncias de violência nas escolas do país.
Os dados foram divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O levantamento mostra que entre janeiro e setembro deste ano, houve um aumento de mais de 30% nas denúncias de violência nas escolas, em comparação com o ano passado, 2022. No ano passado, foram registradas 6.000 denúncias. A reportagem tem mais detalhes com informações da Agência Brasil. O Disque 100 registrou 9.500 denúncias de violência nas escolas brasileiras entre janeiro e setembro deste ano. As informações revelam um aumento de mais de 30% em comparação com 2022, quando mais de 6.000 denúncias aconteceram. Os dados divulgados pelos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram ainda que mais de 50.000 violações foram contabilizadas pelo levantamento, já que cada denúncia pode conter uma ou mais violações de direitos. O painel de dados do Disque 100 mostra que as denúncias em cenários escolares envolveram berçários, creches e instituições de ensino. As principais violências praticadas em ambiente educacional são de ordem emocional, envolvendo constrangimento, tortura psíquica, ameaça, bullying e injúria. Sobre violações contra professores, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou mais de 1.200 denúncias e cerca de 7.000 violações de janeiro a meados de outubro. O Disque 100 recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos por meio de ligação gratuita, por telefone fixo ou celular. Também é possível registrar e acompanhar o andamento do atendimento pelo site da Ouvidoria Nacional ou aplicativo Direitos Humanos Brasil. De Kelren Carvalho, para o 30 Minutos. Agora vamos ouvir as notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. La migración rejuvenece la mano de obra en ciudades de América Latina. La migración rejuvenece la mano de obra e impulsa la productividad en las ciudades de América Latina y el Caribe, afirma un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. La migración urbana presenta varias oportunidades para el crecimiento económico porque los migrantes tienden a ser más jóvenes y a tener menos personas a su cargo, señala el BID. Por lo tanto, si consiguen un empleo, pueden disponer de más recursos para gastar en bienes y servicios, ahorrar o invertir, añade en un comunicado. El BID cita un análisis de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay que muestra que, en promedio, 100 residentes urbanos en edad de trabajar mantienen a 42 personas dependientes frente a las 26 de los migrantes urbanos. Esto explica que la migración no solo rejuvenece la mano de obra, sino que también contribuye al capital humano, fomentando el crecimiento de la productividad general de las ciudades, dice el BID. El informe propone enfocar la migración como un potencial en vez de un reto. Esto es 30 minutos de noticias que transmite la radio universitaria 95.9 FM. Síguenos por @30 minutos de noticias en YouTube e Instagram. Creación del Estado Guayana Esequiba incluye otorgamiento de la nacionalidad venezolana. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, afirmó que la creación del Estado Guayana Esequiba incluirá un plan de protección a los ciudadanos que establece el otorgamiento de la nacionalidad y cédula de identidad venezolanas. En el acto de inicio de campaña del referéndum sobre el Esequibo, que se transmitió por Venezolana de Televisión, VTV, Cabello exhortó a la ciudadanía a votar 5 veces sí en la consulta del 3 de diciembre. Aseguró que la lucha territorial va más allá de las ideologías políticas. El también diputado a la Asamblea Nacional de 2020 insistió en que el gobierno de Estados Unidos
tiene planes de instalar bases militares en el territorio Esequibo para atentar contra la paz de Venezuela y la región. Esto es 30 minutos de noticias. Fundaredes denuncia que en Venezuela han asesinado a 44 personas en contexto de minería ilegal. La ONG Fundaredes denunció que un total de 44 personas han sido asesinadas en el contexto de la migración ilegal en los estados Bolívar y Amazonas. De acuerdo con el nuevo boletín de la organización, titulados Grupos Armados y Estado Venezolano vulneran el derecho a la vida de los pueblos indígenas. 20 de las víctimas pertenecían a pueblos indígenas de Amazonas 11 y Bolívar 9. Según documento Fundaredes, grupos armados irregulares cometieron los asesinatos. Estos grupos son tanto de origen colombiano como venezolano y también señalaron a miembros de las Fuerzas Armadas. La pugna por el control territorial de las minas de oro, coltán y otros minerales suscita constantes enfrentamientos entre bandas criminales, en algunos casos con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos policiales, señaló la organización. Esto es todo por hoy. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. Obrigada, Yogdalis, pelas notícias em espanhol. Você está ouvindo o programa 30 Minutos de Notícias. Muito obrigada pela sua audiência e continue sintonizado. Confira depois do intervalo. A entrevista do dia com Sheila Hotman, diretora executiva da Agência Municipal de Empreendedorismo de Boa Vista. Fique aí na sintonia e eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Olá, eu já estou de volta. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que você está ouvindo o programa 30 Minutos de Notícias na 95.9. E vamos conferir na entrevista do dia. Edileso Almeida conversa com Sheila Hotman, diretora executiva da Agência Municipal de Empreendedorismo em Boa Vista. Vamos ouvir e eu volto em seguida. Entrevista do dia. Olá, boa tarde, obrigado pela tua audiência aqui 95,9, programa 30 Minutos de Notícias, e na entrevista da tarde temos a presença de Sheila Hotman, diretora executiva da AME Boa Vista. Seja muito bem-vinda, obrigado pela presença e uma boa tarde. Boa tarde, Edileuson, e boa tarde a todos os ouvintes do 30 Minutos com Notícia. É um prazer estar aqui no programa. Que bom, e vamos começar então falando o que é a AME. A AME é a Agência Municipal de Empreendedorismo da Prefeitura de Boa Vista. Ela foi criada em 2021 através de um projeto, do prefeito Arthur Henrique e inaugurada em final de junho de 2022. Ela é uma agência que tem como propósito investir nas pessoas e nos pequenos negócios de Boa Vista, através de microcrédito e também de serviços voltados à orientação e capacitação do empreendedor. E ela nasce justamente na época mais complicada, que foi na época da pandemia, né? Ela vem em resposta também àquele momento tão complicado? Também, bem colocado isso, Edileuson. O que aconteceu? No período pós-pandemia, a gente teve... os pequenos negócios de Boa Vista foram bastante afetados, não só de Boa Vista, mas do Brasil como um todo, porque enfrentaram diversas dificuldades, E a agência também teve esse intuito, de desenvolver os pequenos negócios e principalmente apoiar aqueles já existentes no município e que precisam desse apoio para incrementar ou impulsionar os seus negócios.
Aproveitar que a gente fechou agora o Outubro Rosa, né? E vamos falar especificamente sobre mulheres, né? Parece que tem uma área específica da AME que cuida dessas empreendedoras. Como é que funciona esse atendimento às mulheres? O que tem hoje na AME para atender as mulheres empreendedoras? Exatamente. Então, a AME tem uma linha de crédito que chama Mulher Empreendedora. A gente teve uma etapa lançada anteriormente, né, de uma linha de 100 vagas para mulheres empreendedoras. E agora, em outubro, em alusão ao Outubro Rosa, a gente ofereceu novamente mais vagas para esse público mulher empreendedora, que vão contar com microcrédito no valor de R$3.000, que ele é pago em 12 parcelas, sem juros, com carência de 60 dias, e também concursos voltados à educação financeira e oficinas que vão ajudá-las, essas mulheres, no desenvolvimento dos seus negócios. A gente observou, né, durante esse um ano, a AME é bem jovem, tem um pouco mais de um ano, que muitas mulheres resolvem empreender depois que elas conseguem vencer o câncer, porque elas se tornam corajosas, se tornam donas do seu próprio tempo, querem ter mais qualidade de vidas e querem também ajudar outras mulheres. Então, elas dão um passo à frente de coragem e começam a empreender. Então, agora no Outubro Rosa, a gente lançou 40 vagas para mulheres empreendedoras para apoiar e gerar oportunidade para mulheres. E na cola disso vem geração de emprego, vem recolhimento de tributos, de impostos, que vão trazer lucros não só para esses empreendedores, mas também para o município investir na capital. Podemos dizer isso? Sim, muito importante isso, né? Quando a gente traz a melhoria de serviços, melhoria de produtos, a gente ajuda a população em geral. Recentemente, a gente está numa linha que chama Investec BV. A Investec BV são investimentos e empreendimentos voltados para a tecnologia. Então, a gente está na fase de seleção ainda, nós estamos com 13 candidatos participando da fase atual, e tudo que for investido nesses 13 empreendimentos vai melhorar a qualidade dos serviços e produtos de Boa Vista, porque vão trazer mais facilidade, mais rapidez, mais segurança para acesso dos serviços via digital. E para o futuro a gente fala é 2024, que já está bem aí na porta, né? Já está se planejando a AME para ações que vão ser desenvolvidas ou ações que estão em andamento, que vão ter continuidade? Então, a gente está justamente construindo o nosso planejamento, né, para 2024. A proposta é manter nossas linhas, né? A gente tem mulher empreendedora, jovem empreendedor, a gente tem uma linha voltada para empreendedorismo digital, uma linha voltada para empreendedorismo rural também, que a gente está atuando, e a gente visa então continuar com essas linhas em 2024 e fortalecer o nosso processo de capacitação e orientação técnica para os empreendedores que a gente já vem acompanhando. A senhora falou de 4 linhas hoje, que é a questão digital, a questão do jovem, a questão da mulher, a questão rural. Vamos falar um pouquinho do jovem, que se reclama muito por falta de oportunidade e tudo mais. O que hoje tem a AME para o jovem boavistense? Então, a gente tem uma linha que chama Jovem Empreendedor. Ela é destinada para jovens de 18 a 29 anos que tenham empreendimentos aqui na nossa capital. O pré-requisito é que esse jovem já tenha um empreendimento, então não basta só ter uma ideia, ele já tem que ter dado o primeiro passo que a gente fala, que é a coragem de começar a empreender. E lá nessa linha, esse jovem vai ter acesso também ao microcrédito, também no valor de R$3.000, dividido em 12 vezes, sem nenhum juro, com carência de 60 dias. E todo o nosso apoio e a assistência para ele aplicar o recurso e desenvolver o empreendedorismo, sendo que essa idade de 18 a 29 anos, geralmente o empreendedor está no início da jornada e é quando eles mais têm que enfrentar dificuldades. Então, a gente entende lá na AME que o nosso apoio é fundamental justamente nessa fase,
que ele está no começo da jornada empreendedora, cheio de dificuldades, cheio de dúvidas e que precisa do apoio, então, da Prefeitura de Boa Vista e da AME para impulsionar o negócio que ele já tem. Que legal, parabéns por esse trabalho bonito feito pela AME. Fique à vontade, quiser comentar mais alguma coisa, acrescentar, que são tantas coisas. Mas eu queria então convidar, né, a todos os seus ouvintes para conhecer a nossa agência. Ela fica na rua Floriano Peixoto, número 379, na Orla, Taumanã. O nosso atendimento, ele é feito por agendamento. O agendamento, ele é feito através de um site que chama Portal do Cidadão. Vamos dar o endereço? Vamos. É www.portaldocidadão.com.br. Aí a pessoa vai clicar em agendar e vai fazer um agendamento. E só uma dúvidazinha, eu não tenho ainda um empreendimento, não estou de olho em nenhuma linha de crédito dessa, mas eu quero conhecer a AME, quero saber o que pode futuramente me ajudar. Eu também posso agendar, ir lá, tirar uma dúvida, ouvir uma consultoria, uma dica, até mudar de ideia ou ajustar melhor minha ideia. Então, a gente tem um agendamento que é tirar dúvidas também no mesmo Portal do Cidadão, no mesmo site. Vai selecionar lá a AME e dúvidas. Nesse canal, ele vai agendar, vai comparecer na AME e a gente vai atendê-lo e tirar todas as dúvidas sobre acesso aos nossos produtos, aos nossos serviços, aos nossos requisitos, para ele sair de lá com todas as dúvidas sanadas. Conversamos na tarde de hoje um papo maravilhoso com Sheila Horstmann, diretora executiva da AME, né, da Agência Municipal de Empreendedorismo aqui de Boa Vista. Obrigado mais uma vez pela presença, seja sempre muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada a todos e muito obrigada em nome da AME, em nome da nossa presidente Luciana Surita, do nosso prefeito Arthur Henrique pelo convite e por esse espaço, né, de divulgar e falar do empreendedorismo em Boa Vista. Entrevista do dia. Chegamos ao final da edição de hoje, terça-feira, 7 de setembro, nosso dia do radialista. Por hoje é só e eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a sua companhia. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 95 981 18 80 39. O 30 Minutos volta na quarta a partir do meio-dia aqui na 95.9 com mais notícias. Agora vamos embarcar no voo 959 para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Aproveite esse voo sem intervalo. Eu sou Elane Oliveira e te desejo uma excelente tarde. Até amanhã. Programa 30 Minutos de Notícias.